Salmo 69. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. Estou cansado de clamar, a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. São poderosos os que querem me destruir. Os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não roubei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel, pois tenho suportado afrontas por amor de ti. O meu rosto se cobre de vergonha. Tornei-me um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para os filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Chorei, jejuei, mas até isto tornou-se motivo de deboche para mim. Pus um pano de saco por roupa, me tornei motivo de provérbio para eles. Os que se assentam junto ao portão da cidade falam de mim. Sou motivo para cantigas de bêbados. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da sua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do lamaçal, para que eu não me afunde, que eu seja salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não deixes que a corrente das águas me arraste, nem que as profundezas do abismo me engulam, nem que se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Até o versículo 16, ainda que o Salmo tenha 36 versículos, nós vamos resumir a leitura hoje, para que tenhamos um tempo um pouco maior para compartilhar a palavra. O Salmo 69 é também chamado de um salmo messiânico, porque ainda que Davi fale das suas dores, das suas dificuldades, dos seus momentos de tribulação que ele vivenciou, em alguns momentos Davi também profetiza acerca do que ocorreria com Jesus, 1000 anos depois dele. Davi fala de si mesmo, mas profeticamente o Espírito Santo usa esse louvor, que os salmos eram louvores, esta oração, que os salmos eram orações, para falar também acerca do Messias que viria. E o tema desse Salmo 69, dentre tantas coisas, é como nós devemos reconhecer e enfrentar as nossas dores. Todos nós enfrentamos e enfrentaremos dores, algumas muito fortes, terríveis, a ponto de parecer que vamos nos desesperar da própria vida. Algumas dores que parece que não vamos conseguir superar, outras dores menores, mas que não deixam de ser dores, desgastes, feridas. E sabe qual é a tendência nossa, do ser humano? Negar quando está passando por uma dor, mascarar as nossas dores. Às vezes também responsabilizamos outros, culpamos outros, ficamos decepcionados, ou até mesmo culpamos Deus de nos permitir passar por algumas dores. São tendências da nossa natureza humana carnal. E quando Davi fala sobre estas dores dele em vários salmos, e aqui no 69, nós percebemos que ele abria o coração, rasgava o coração, ele não negava, ele não mascarava, ele não espiritualizava a dor, dizendo: mas tá bom, eu vou continuar servindo a Deus e não estou sentindo nada. Não, Davi diz: está doendo, eu estou sendo perseguido, caluniado, me feriu, eu estou me sentindo dessa maneira. Negar, mascarar ou culpar outros pelas nossas dores só serve para uma coisa: impedir ou atrasar a cura de Deus. Deus quer curar a nossa alma das dores da vida. E Davi mostra aqui no Salmo 69 pelo menos 4 fontes das suas dores.
4 causas das suas dores. Primeiro, ele fala que parte das dores dele eram causadas pelos próprios inimigos. Os inimigos ferem o nosso coração. Do versículo 1 ao 4, Davi descreve isso, dizendo: Senhor, me salva, eu estou num profundo lamaçal, estou me sentindo como numa areia movediça, uma correnteza. E no versículo 4 ele diz: porque tem pessoas que sem razão me odeiam. E parece que Davi aqui está usando uma hipérbole. Ele diz: são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Nós temos inimigos não porque nós somos, ou não devemos pelo menos ser, mas há pessoas que sem motivos nos odeiam, nos caluniam, falam acerca da gente, nos julgam. E nós temos que tomar cuidado, porque essa tendência é nossa também, de muitas vezes nos levantar contra pessoas, caluniar pessoas, julgar pessoas, mas nós devemos vencer isso em nós, e vencer essas dores que às vezes são causadas por inimigos humanos ou inimigos espirituais, porque Satanás ele quer abrir brecha no nosso coração, lançando pensamentos e sentimentos que vão nos colocar debaixo de dúvida acerca do amor de Deus, dúvida acerca da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amados, muitas dores são geradas pelos próprios inimigos, sejam espirituais ou humanos. A segunda fonte das dores que a gente enfrenta, e aí a gente às vezes tem dificuldade de assumir, é a nossa própria carne. A sua alma, o seu coração, muitas vezes está te levando a se automutilar, espiritualmente ou emocionalmente falando. Muitas vezes o que tem nos ferido não é o que falam acerca da gente, mas são as nossas escolhas. O versículo número 5, Davi diz no Salmo 69: Senhor, o Senhor conhece a minha insensatez e as minhas culpas não te são ocultas. Davi não só assume que ele ficava em muitos momentos ferido e com dores, mas ele diz: olha, os meus erros, as minhas fraquezas, as minhas culpas, muitas vezes são a causa, ou são as causas de eu estar ferido. Admita que as suas escolhas, as suas palavras e muitas atitudes suas têm sido a fonte de algumas áreas da sua alma que adoeceram. Em terceiro lugar, Davi diz que a terceira fonte das dores que ele enfrentava era a sua própria família. Olha o versículo 8: diz: tornei-me um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para os filhos da minha mãe. Às vezes nós estamos buscando a Deus, buscando viver a nossa vida, e dentro da própria família, do nosso contexto, surgem desgastes, maus entendidos, que nós começamos a desconhecer na nossa família, e a família nos desconhecer. Isso ocorre entre marido e mulher, entre irmãos, entre parentes. Isso ocorre na família de Deus, na própria casa de Deus. Às vezes nós nos sentimos assim: eu sou como um estranho, um desconhecido. Isso abre feridas na gente. E em quarto lugar, Davi também diz que muitas das dores que ele tinha era fruto das suas crises de fé, crises espirituais. Versículo 7 do Salmo 69, ele diz: eu tenho suportado afrontas por amor de ti. Ou seja, ele está falando, ele era perseguido por estar fazendo a vontade de Deus. Algumas crises e dores que nós temos é porque nós queremos agradar a Deus, falamos as verdades de Deus, e isso gera afronta, gera crítica, gera maus entendidos. Versículo de número 9, Davi diz assim: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. É esse texto que Jesus fala acerca, quando ele entra no templo. Jesus olha para aquele templo sendo transformado em lugar de comércio, em lugar onde os ladrões estavam ali roubando a essência da casa de oração, e Jesus fala: o zelo da tua casa me consumiu, e Jesus se ira, e Davi aqui está profetizando, dizendo que o zelo de Davi pelo Senhor incomodava as pessoas muitas vezes, e isso gerava alguns desgastes. Quantas das nossas tristezas, irmãos, é porque a gente está pregando a verdade, falando a verdade, e a sociedade hoje, ela simplesmente nos chama de quê? Fanáticos, nos chama de pessoas radicais, porque nós somos contrários
a tudo que contraria a palavra do Deus vivo. Nós seguimos a palavra de Deus e não negociaremos. Quantos dizem amém? Mas isso gera em nós algumas dores, porque vamos ser criticados. E hoje uma sociedade que diz que não devemos discriminar ninguém, nem tem preconceito, é uma sociedade preconceituosa, discriminatória com respeito aos valores da fé cristã. O que o mundo hoje faz, e a gente sabe que por trás disso está o espírito da Babilônia, é dizer aos cristãos: não desprezem a ninguém que discorda de vocês. Mas eles nos afrontam, nos envergonham, nos expõem o nome do Senhor, e isso traz dores para nós, as dores daqueles que são fiéis a Deus. Davi fala sobre isso. Mas o Novo Testamento diz que todo aquele que quiser viver uma vida piedosa, ou seja, dedicada de maneira real a Jesus, será perseguido. Quantos estão dispostos a sofrer essa perseguição? Por amor a Jesus. Hoje nos chamam até de uma palavra mais filosófica ou teológica, bonita: vocês são fundamentalistas. Ou seja, levam o que vocês creem com profunda seriedade. Glória a Deus, se é isso que eles pensam, sofreremos essas afrontas. Mas para a gente partir para a conclusão, diante desse quadro de dores da alma e da vida, reconhecidos por Davi, Davi não apenas os reconhece, ele os enfrenta. Como nós vencemos as nossas dores, seja ela quais forem as fontes? Primeiro, Davi ele ora para que Deus o livre da ação dos inimigos. Ele ora para que Deus o livre dos inimigos. Olha aí no Salmo 69, no versículo número 13, Davi diz: quanto a mim, porém, Senhor, eu faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me pela riqueza da tua graça e pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do lamaçal, para que eu não me afunde, que eu seja salvo dos que me odeiam. Ele está orando: Senhor, livra-me dos meus inimigos. Não que Deus vai impedir-nos de ter inimigos, mas Deus vai nos livrar da ação do inimigo no nosso coração. Aquilo que o inimigo lançar, falar ou fizer, seja um inimigo espiritual ou através de pessoas, Senhor, livra o meu coração do mal, que o mal não prevaleça dentro de mim. Não é isso que Jesus nos ensinou na oração? Quando Ele nos ensina a orar: livra-me do mal, não só do mal externo, mas do mal do meu próprio coração. Preserve o meu coração íntegro, puro, preserve o meu coração inocente, continuar com a capacidade de amar, de perdoar, ser livre do mal, amado. Não é que Deus vai remover os teus inimigos externos, mas vai remover do teu coração o que os inimigos tentam plantar, sejam homens ou demônios. Nós precisamos entender que o nosso coração precisa ser livre do mal, nosso coração precisa transbordar da bênção de Deus. Por isso Jesus falou que nós não devemos amaldiçoar a ninguém. Jesus falou: abençoe aquele que te amaldiçoar. Sabe por quê, amado? Porque o que você libera volta para você. Nós queremos viver debaixo da bênção de Deus, por isso nós abençoamos a todos. Em segundo lugar, Davi nos ensina que para enfrentar as nossas dores, nós precisamos orar para que Deus nos dê força para nos levantar novamente. Orar pelas forças de Deus para nos reerguermos. Davi ora falando: Senhor, me levanta, me renova, me fortalece. Essa é a oração dele, versículo 14. Ele diz: livra-me do lamaçal para que eu não me afunde. Versículo 15: não deixe que a correnteza me arraste, nem as profundezas do abismo me engulam. Versículo 16: responde-me segundo a tua graça. Davi está dizendo: Senhor, restaura minha força, me levanta novamente. Esta dor, esta afronta, até os meus pecados não vão me manter aprisionados num poço,
tira essa tampa, Senhor, e me ergue novamente, me coloca na posição que eu tenho que estar, de adorador, de intercessor, de alguém que revela Jesus, e que nada me aprisione mais. Nós precisamos orar para nos reerguer novamente. Amado, às vezes nós tropeçamos, às vezes as afrontas do inimigo, os nossos erros, ou até questões, desgastes familiares, nos desgastam tanto que nós nos sentimos desfalecidos. Alguns momentos passa na nossa mente que nós não conseguiremos sair mais daquela situação. Aí nós clamamos, e o Senhor ouve o nosso clamor. Pela graça, pela misericórdia, Ele nos levanta, Ele tira os nossos pés do lamaçal e coloca-os sobre a rocha. Deus quer nos reerguer espiritualmente e emocionalmente. E em último lugar, Davi também enfrenta suas dores louvando a Deus antes que as respostas cheguem até ele. Ele louva antes de ver a resposta. Ele louva antes de ver o milagre. Isso é um princípio bíblico tremendo. E Davi faz isso aí, versículo 30. Ele diz: louvarei com cânticos o nome de Deus. Mas se você ler o 29, ele diz: quanto a mim, eu estou sofrendo. Ele não nega: eu estou aflito, que a tua salvação me ponha no alto refúgio. Mas ele, ao invés de parar o salmo dizendo eu estou assim, ele diz: mas eu louvarei com cânticos o nome de Deus, quero exaltá-lo. Versículo 31, isso será muito mais agradável ao Senhor do que um sacrifício de um boi, de um novilho. O que mais agrada a Deus é o louvor no meio da dor. É o louvor quando você ainda não viu a resposta, é o louvor antecipado, é o louvor profético, é o louvor por quem Deus é, e não apenas quando a resposta chega. Isso nos livra das dores, isso não resolve o problema de maneira automática, mas começa a resolver o principal problema da alma do homem, que é ter um coração mais quebrantado. Não deixe as dores ou as palavras que falam acerca de você endurecerem o seu coração, roubarem o que Deus plantou na tua vida. Louve ao Senhor antecipadamente, porque Ele é digno, porque Ele está trabalhando, porque Ele é bom. Louve ao Senhor. Davi enfrenta as dores da alma, dos desgastes da vida, louvando ao Senhor de todo o coração. Louvor antecipando as respostas. Como é bom quando a gente ora e começa a agradecer a Deus pela resposta, sem que ela tenha chegado. Por que nós agradecemos antes? Por que nós louvamos antes? Porque nós cremos. Quantos creem? Isso não é uma fuga emocional. Isso não significa que quando nós louvamos, Deus vai fazer tudo do jeito que a gente quer, mas significa que nós cremos num Deus que é bom, que é galardoador dos que o buscam, e que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, e que tudo que está por vir, o nome dele será glorificado. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que possamos reconhecer e enfrentar as nossas dores da maneira certa, no altar de Deus, diante dele, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua presença, pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua fidelidade. Pai, poderíamos ficar horas te louvando, descrevendo com a limitação das nossas palavras um pouco daquilo que nós temos reconhecido de quem tu és, e seria tão pouco diante da tua grandeza. O que nós queremos nessa manhã, Pai, é reconhecer que a nossa alma se fere, que dores nos sobrevêm. Nós nos ferimos com palavras que ouvimos, com inimigos que se levantam, com erros que cometemos, com desgastes de relacionamento. Pai, nós somos assim tão frágeis, tão limitados, mas nós queremos te agradecer, porque a tua graça é melhor do que a vida, a tua mão nos renova, o Espírito do Senhor nos fortalece, e nessa manhã nós entregamos a ti, em nome de Jesus, todas as nossas dores. Que o Senhor nos livre do mal,
que o Senhor nos restabeleça para a tua vontade, e que o Senhor seja glorificado e exaltado em todos os momentos da nossa vida. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.